A graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia, Livros e Café, continuando a série de meditações de Santo Tomás de Aquino para o tempo da Páscoa e Pentecostes. Hoje apresento o vídeo Meditação de Santo Tomás para a festa de Pentecostes. O título é O Dom do Deus Altíssimo. Então, Santo Tomás de Aquino, rogai por nós e nos ajude nessa maravilhosa meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em torno da meditação de hoje, domingo da festa de Pentecostes, existem algumas meditações afins ao tema, né? Tanto meditações de antes quanto meditações de depois. Existem várias aqui, porque o tema é bastante rico e abrangente, mas eu escolhi apenas algumas, né? Que eu quero fazer um breve comentário sobre cada uma delas. Então quero comentar desde a quinta-feira antes do domingo de Pentecostes e também a segunda, né? Então a meditação de quinta-feira é a preparação para receber o Espírito Santo. Meditação de sexta-feira, o Espírito Santo não se dá ao mundo. Meditação da vigília de Pentecostes, que é no sábado, são as diversas operações do Espírito Santo. Aí acaba o tempo da ascensão e a gente entra no tempo de Pentecostes, né? Que começa aqui justamente com a festa de Pentecostes, cujo título é O Dom do Deus Altíssimo. Quero comentar para finalizar a meditação de segunda, como nos move o Espírito Santo para Deus, né? Então aí a gente finaliza. Então, entre esses dois episódios, separados por um intervalo de 50 dias, né? Domingo de Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e domingo de Pentecostes, descida do Espírito Santo, ocorreu um evento muito importante, né? Que foi a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu, né? Que ocorreu justamente 40 dias depois da sua ressurreição, né? Então, nesse período de 10 dias, que no calendário tridentino chama-se Tempo da Ascensão, que vai desde a festa da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, que ocorreu numa quinta, até o domingo de Pentecostes, a ênfase nesse período é justamente a adoração de nosso Senhor Jesus Cristo no céu, seu corpo glorioso, com as chagas que são o troféu da sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e a redenção de toda a humanidade. Então, enfatizamos a adoração de Cristo no céu. E a outra ênfase é a expectativa da descida do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que ia subir ao céu nos preparar lugar. E se ele não subisse, ele não poderia enviar o outro Consolador. Então, nesse período da ascensão, nós, a exemplo dos discípulos, dos apóstolos e de Nossa Senhora, nós mergulhamos num retiro espiritual de oração, recolhimento, para receber o Espírito Santo, né? A ênfase nesses 10 dias ao recolhimento espiritual, em oração, né, e a expectativa do Espírito Santo, a base bíblica, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, que nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele diz: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que dentro de poucos dias, exatamente 10, né, ele ia derramar o Espírito Santo sobre os discípulos, apóstolos e Nossa Senhora. Né? Versículo 14 do capítulo 1 de Atos, né, todos se reuniam sempre em oração, inclusive Nossa Senhora. Entrando no tempo de Pentecostes, que começa hoje, e principalmente na festa de Pentecostes, a ênfase da adoração a Deus é a pessoa do Espírito Santo, né? Terceira pessoa da Trindade. Assim como no tempo da Ascensão, a ênfase da adoração a Deus era na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no céu. Então, nós já fazemos a adoração eucarística aqui na terra todos os dias, né? Principalmente no domingo e nos dias de adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas no tempo da Ascensão, essa ênfase era voltada a nosso Senhor Jesus Cristo, que está no céu com seu corpo glorioso, e a ênfase no tempo de Pentecostes, e principalmente na festa de Pentecostes, é a adoração à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, o tempo de Pentecostes é o último tempo da parte móvel do calendário tridentino, que se inicia hoje, domingo da festa de Pentecostes, e tem algumas festas importantes, né?
Próximo domingo é a festa da Santíssima Trindade. E na quinta-feira, após a festa da Santíssima Trindade, nós temos a festa de Corpus Christi, ou a festa do corpo de Deus, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na quinta-feira, após a festa de Corpus Christi, nós temos a festa do Sacratíssimo Coração de Jesus. E a gente encerra assim as festas do tempo de Pentecostes e, consequentemente, a parte móvel do calendário, né? E a gente volta em 1º de julho, a gente inicia as meditações sobre o tempo comum, que vai de 1º de julho até 28 de novembro. Aí a gente encerra o ano e começa novamente com o tempo do Advento, né? E antes da gente entrar na meditação, gostaria de fazer a leitura da liturgia da solenidade de Pentecostes, domingo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a uma multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor. Então vamos lá, vamos começar nossa meditação. Meditação de quinta-feira, preparação para receber o Espírito Santo. Então, primeiramente, quem é o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo, como todos sabemos, é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus uno, um único Deus, mas em 3 pessoas diferentes. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, este é o mistério da Santíssima Trindade, o qual nunca entenderemos com profundidade, a não ser quando estivermos no céu e vermos a essência de Deus, né? Deus face a face. Veremos Ele assim como Ele é. Porém, nós podemos nos aproximar do entendimento desse mistério, né? Chegar o mais próximo possível. Então, nós temos o Pai, primeira pessoa da Trindade, temos o Filho, segunda pessoa da Trindade, que provém do Pai, é gerado pelo Pai desde toda a eternidade, e temos o Espírito Santo, que provém do Pai e do Filho. Então todas essas 3 pessoas têm poder infinito, bondade infinita, amor infinito, sabedoria infinita, mas nas obras da criação, né, e no mundo criado, essas 3 pessoas elas têm características diferentes, né? Em sua ação, certas características devem ser enfatizadas. Então, a característica de ênfase do Pai é o seu poder, a sua onipotência. A característica de ênfase do Filho, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo divino, é a inteligência divina e a sabedoria divina. E a característica do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, é justamente a bondade, o amor. Então, temos essas 3 ênfases. E a ênfase do Espírito Santo, bondade e amor, a principal obra dele no meio da igreja é a santificação. Santificação do clero, dos leigos, dos fiéis. E a obra de santidade é obra de amor, é obra de bondade. Por isso se diz que a santificação é obra do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Assim como na natureza da Santíssima Trindade, nós temos o Filho que procede do Pai, é gerado pelo Pai, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, embora sendo 3 pessoas diferentes, mas um único Deus, coeternos, iguais na suas infinita majestade,
infinita bondade, infinito amor, infinita sabedoria. Mas na obra da redenção, essas três pessoas têm papéis diferentes. Nós temos o Pai que criou todas as coisas pela sua onipotência. Nós temos o Filho que veio ao mundo justamente para revelar o Pai, sendo a imagem do Deus invisível. Ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho, por nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, o outro Consolador, tem o papel justamente de revelar o Filho, através da santificação da sua igreja, do ensino da nova lei de Deus, da santificação e do amor. E ninguém pode amar aquilo que não conhece. Então o Espírito Santo eleva a nossa inteligência, o nosso intelecto, ao conhecimento das coisas divinas. Então o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e testifica do Cristo. E o versículo que Santo Tomás coloca em destaque para esta meditação de quinta-feira é João 14, versículo 15 e 16, que nosso Senhor Jesus Cristo diz: Se me amais, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, ou um outro Consolador. Então, como a gente já viu, a ação do Espírito Santo no seio da igreja é justamente as obras de amor. Então, o Espírito Santo é quem nos ensina a amar a Deus, a amar nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: Se me amais, observareis os meus mandamentos. Quem não observa os meus mandamentos, este não me ama. Então o Espírito Santo vem ensinar-nos o amor a Deus através da obediência da sua lei. No Antigo Testamento nós tínhamos leis talhadas em tábuas de pedra, mas a nova lei do Novo Testamento, ela é talhada nas tábuas do nosso coração, através do Espírito Santo, que instruiu a sua Santa Igreja. Santo Tomás diz o seguinte: os discípulos tinham necessidade de uma dupla preparação: o amor do coração e a obediência na ação. A gente pode traçar um paralelo disso aí como a fé e as obras. Nós não somos protestantes luteranos, que enfatizam unicamente a fé, e também não somos pelagianos, que enfatizam unicamente as obras. Nós somos católicos. Nós observamos a Bíblia toda, a tradição toda, o magistério todo. Então nós não escolhemos pedaços da Bíblia, os que enfatizam a fé, nem outros que enfatizam as obras. Porque isso chama-se heresia. Heresia é escolha. Eu escolho um pedaço ou outro em detrimento dos demais. Nós não somos assim, nós somos católicos. E o católico abarca o todo, o todo em harmonia. Então, amor sem obediência não existe. Como nosso Senhor Jesus Cristo disse: quem me ama obedece os meus mandamentos. Quem não obedece os meus mandamentos não me ama. Esse povo me honra com os lábios. Eu te amo, meu Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Espírito Santo. Mas o seu coração está distante de mim. As suas obras não são obras de amor, nem a Deus e nem ao próximo. São Tiago, em sua carta, diz que assim como o corpo sem o espírito, sem a alma, está morto, a fé sem obras é morta. Não adianta também eu ter obras e não ter o amor a Deus, nem amor ao próximo. Como diz São Paulo, em sua carta aos Coríntios, capítulo 13, eu poderia pegar todos os meus bens, vender e dar aos pobres, poderia jogar o meu corpo no fogo, mas se não tivesse amor, nada adiantaria. Então temos que ter o amor e a obediência aos mandamentos de Deus. Temos que ter a fé e as obras. Então Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então existe uma consonância entre as duas coisas. A importância desse texto aqui, Como é que sabemos que estamos amando a Deus e como demonstrar o nosso amor por Ele? Não mostreis o amor que me tens com choros. Senhor, eu te amo, um chororô danado. Mas senão com a obediência a meus mandamentos. Pois é este o sinal evidente do amor. Essas duas coisas preparam
ao recebimento do Espírito Santo, já que, sendo o Espírito Santo amor, a ênfase da terceira pessoa da Santíssima Trindade é justamente o amor e a bondade. Então, quando se fala em amor divino, se fala no Espírito Santo. Já que, sendo o Espírito Santo amor, não se dá senão aos que amam. Antes da descida do Espírito Santo em Pentecostes, os discípulos já possuíam o Espírito Santo. Jesus já havia soprado o Espírito Santo sobre eles. Mas, na festa de Pentecostes, no dia de Pentecostes, eles receberam um revestimento do Espírito Santo, receberam a plenitude do Espírito Santo. Da mesma forma somos nós. No nosso batismo, nós já recebemos o Espírito Santo. Já recebemos a graça santificante. E só por meio dela, nós podemos amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Agora, no sacramento da confirmação, que é proveniente da unção que os apóstolos receberam em Pentecostes, então nós recebemos também a plenitude do Espírito Santo, um revestimento do Espírito Santo, a confirmação do batismo. Porque se não fosse assim, nós não poderíamos amar a Deus antes da confirmação. E os apóstolos não poderiam amar a Deus antes de Pentecostes. E eles amavam, porque já possuíam o Espírito Santo soprado sobre eles por nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Tomás diz o seguinte: ninguém pode amar a Deus senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é amor. E a ação do Espírito Santo sobre a igreja é a ação amorosa. A atração amorosa. Como diz Santo Agostinho, o amor é o peso que me eleva a Deus. Se a gravidade puxa os corpos para baixo, o amor leva meu coração para cima, em direção a Deus. Então ninguém pode amar a Deus senão pelo Espírito Santo. Não somos nós que prevenimos a graça de Deus, é ela que nos previne a nós. Então a graça de Deus para amá-lo veio antes. Não é nós que amamos Deus primeiro, mas Deus nos amou primeiro. Então recebemos a graça para amá-lo no nosso batismo. Por isso, deve dizer-se que os apóstolos receberam efetivamente, em primeiro lugar, o Espírito Santo, para que amassem a Deus e obedecessem aos seus mandamentos. Porém, era necessário, ademais, que recebessem mais amplamente o Espírito Santo, para usar bem o dom do Espírito Santo anteriormente recebido, amando e obedecendo. Então a gente percebe que depois de Pentecostes, os discípulos ficaram mais impetuosos, mais corajosos, começaram a realizar milagres. As pregações dele eram repletas de frutos. 3.000 almas no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, 5.000 almas no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Então existia um poder maior do Espírito Santo, um revestimento. Neste sentido, deve ler-se: se me amais, pelo Espírito Santo que tens, obedeceis aos meus mandamentos, receberei mais plenamente o Espírito Santo que já possuís. Então assim completa Santo Tomás essa meditação de quinta-feira, que é justamente enfatizando o amor a Deus, consequentemente a obediência, porque sem a obediência não há amor, e esse amor e essa obediência são provenientes do Espírito Santo. E nós recebemos mais plenamente o dom do Espírito Santo através da confirmação, e os apóstolos foi no dia de Pentecostes. E a meditação de sexta-feira, o título é: o Espírito Santo não se dá ao mundo. O versículo que Santo Tomás coloca em destaque é João 14:17, em que nosso Senhor Jesus Cristo diz: o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então o Espírito da verdade não é outro senão o Espírito Santo, e que o mundo não pode receber. Então que mundo é esse que está falando nosso Senhor Jesus Cristo? Existem várias acepções para a palavra mundo, e Santo Tomás explica aqui o significado. O Senhor chama aqui mundo aos amadores do mundo. Então aqueles que não podem receber o Espírito Santo, o Espírito da verdade, são aqueles que amam as coisas do mundo em detrimento das coisas divinas. Então existem algumas teologias, entre aspas, que
querem abolir o transcendente e ficar apenas com o imanente, né? Por exemplo, nós temos a teologia da libertação, que é proveniente do comunismo, do socialismo, e temos a teologia da prosperidade, né? Proveniente da adoração a Mamon, dinheiro, as riquezas, que se preocupa apenas com as riquezas materiais, em detrimento das riquezas celestiais. Busquemos tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem corrói, nem onde os ladrões escavam nem roubam. Onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. O Senhor chama aqui mundo aos amadores do mundo. Estes, enquanto amam o mundo, não podem receber o Espírito Santo, que é amor de Deus. Ninguém pode amar a Deus e ao mundo com o amor que lhes consiste como um fim. Como diz São João, se alguém ama o mundo, não há nele o amor do Pai. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Então, essa é a exortação de Santo Tomás, que nós não amemos as coisas do mundo, mas amemos as coisas que são do alto. Então, nós temos a meditação de sábado, que é a vigília de Pentecostes. O título é Diversas Operações do Espírito Santo. O versículo que ele coloca em destaque é João 14, 26, que nosso Senhor Jesus Cristo diz: mas o Paráclito, ou o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Há uma descrição do mesmo Espírito Santo, pois é chamado de Consolador, Espírito e Santo. Consolador porque consola nas tristezas que procedem das perturbações deste mundo. Então, Deus não nos quer tirar do mundo, mas nos livrar do mal. Então, enquanto estamos nesse mundo, nós estamos no vale de lágrimas, né? Passaremos por tristezas, aflições, tentação, tribulação. E o Espírito Santo é esse consolador, confortador, que nos faz suportar com amor todas essas aflições e entregar esse sofrimento a Deus como forma de penitência para participarmos melhor da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos configurar aos sofrimentos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo para que o nosso sofrimento seja divinizado, incorporado a Cristo para a salvação das almas pecadoras e o alívio das penas das almas do purgatório. E as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então tudo isso é consolação do Espírito Santo, Paráclito, e nos dá a ideia de sua grandeza, a qual nos leva a padecer com alegria todas as afrontas que recebemos por amor a Deus, como suas fiéis testemunhas, como mártires, assim como os discípulos, que quando foram açoitados por estarem pregando o Senhor Jesus Cristo, ficaram alegres, regozijaram por ter sido achados dignos de padecer pelo nome de Jesus. Então tudo isso é obra do Espírito Santo, é infusão do amor de Deus. Porque, sendo o Espírito Santo amor de Deus, nos faz desprezar as coisas terrenas e unir-nos a Deus, pelo qual exclui de nós a dor e a tristeza e nos dá a alegria das coisas divinas. É Espírito Santo porque move os corações a obedecer a Deus. O amor leva à obediência. A obediência é consequência do amor a Deus. Então, o Espírito Santo é santo porque nos consagra a Deus. E todas as coisas consagradas chamam-se santas. Então, nós também somos santos e participamos de uma igreja una, católica, apostólica, romana e santa. Porque também é consagrada a Deus pelo Espírito Santo, que é a alma da igreja. E Santo Tomás finaliza essa meditação de sábado, vigília de Pentecostes, com a explicação da última parte do versículo, em que nosso Senhor Jesus Cristo diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ele diz o seguinte: descreve-se o seu efeito, ele vos ensinará todas as coisas, porque assim como o efeito da missão do Filho foi levar-nos ao Pai, então a missão de nosso Senhor Jesus Cristo foi levar-nos ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem de Deus Pai. Então, a missão do Filho foi levar-nos ao Pai. Assim como o efeito da missão do Espírito Santo é conduzir os fiéis para o Filho. Jesus Cristo disse que ele nos ensinaria todas as coisas e o Espírito Santo testificaria dele.
Então, por isso que nos movimentos pentecostais, né, e em todos os movimentos protestantes, que dizem que tem o Espírito Santo, eu não acredito que tudo ali seja mentira, não é Espírito Santo coisa nenhuma. Porque o Espírito Santo testifica de Cristo. Leva os fiéis a Jesus Cristo. Então, que Espírito Santo é esse que não leva as pessoas a adorarem nosso Senhor Jesus Cristo Eucarístico? Mas muito pelo contrário. Que Espírito é esse que afasta as pessoas de nosso Senhor Jesus Cristo e as faz blasfemar e atacar nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia? Isso é o Espírito Santo ou o Espírito de Satanás? Então, por isso que eu digo e repito que esse Espírito que atua nas igrejas protestantes é o Espírito de Satanás, é o Espírito de Anticristo, porque negam o Cristo em carne na Eucaristia. Porque assim como o efeito da missão do Filho é levar-nos ao Pai, assim o efeito da missão do Espírito Santo é conduzir os fiéis para o Filho. Sendo o Filho a sabedoria engendrada, ou o Verbo que se fez carne, é a mesma verdade. Por isso, o efeito de tal missão é fazer os homens participantes da divina sabedoria e conhecedores da verdade. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o Espírito que leva à verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E Santo Tomás finaliza: o Filho nos entrega a doutrina, pois que é o Verbo. Mas o Espírito Santo nos faz capazes dessa doutrina, pois diz: ele vos ensinará todas as coisas. Então está ali a verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, nos levando até o Pai, mas apenas pelo Espírito Santo nós podemos contemplar a verdade. Nós, católicos, temos o Espírito Santo e por isso podemos conhecer a verdade, porque somos instruídos por este Espírito Consolador que nos ensina. Os protestantes não têm esse Espírito, por isso eles leem a Bíblia e não compreendem. Olham para as hóstias consagradas e não acreditam que ali é nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo. O Espírito deles é um espírito profano, contrário a essa santidade que é exclusiva da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, meditação de Santo Tomás de Aquino para este domingo, festa de Pentecostes. O título é O Dom do Deus Altíssimo. E o que é um dom? Então, um dom é um presente que alguma pessoa dá sem que o outro mereça e sem esperar retribuição por aquele presente. Então, o Espírito Santo é um maravilhoso dom que Deus nos deu. A característica enfática dele, entre as três pessoas da Trindade, é justamente o amor e a bondade. Amor divino, bondade divina. E como é da essência do bem comunicar-se aos outros, o Espírito Santo, que é suma bondade, se comunica a nós. Deus entregou dons aos homens. E os dons mais importantes que o Pai nos entregou foram as duas pessoas da Trindade. Ele enviou primeiro o seu Filho encarnado, a segunda pessoa da Trindade subiu, mas Deus enviou o dom do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então essa é a maravilhosa dádiva divina que está conosco desde o Pentecostes e vai estar com a igreja até o final dos tempos. Não ficaremos órfãos. Então Santo Tomás diz o seguinte: compete a uma pessoa divina ser dom e dar-se. Então ser dom é doar-se completamente, e Deus doou-se completamente aos homens. Agora vamos ver a beleza destes textos aqui de Santo Tomás sobre a manifestação do amor divino. E sabemos que a ênfase do amor divino é manifestada na pessoa do Espírito Santo, que é o amor. Então Deus ama a si mesmo por meio do Espírito Santo. Deus ama as criaturas, ama o ser humano e manifesta o seu amor por nós através do Espírito Santo. E nós amamos a Deus por meio do dom do Espírito Santo, que recebemos e que nos ensina, nos infunde esse amor a Deus e às coisas celestiais. Ele diz o seguinte: e o Espírito Santo é um dom de Deus, é um presente imerecido, que nós não podemos retribuir, pois como o Espírito Santo procede
pelo modo de amor com que Deus se ama a si mesmo e as outras criaturas por causa de sua bondade mesma. É evidente que o amor com que Deus nos ama corresponde ao Espírito Santo, como também o amor que amamos a Deus, dado que nos faz amadores de Deus. Deus nos ama através do Espírito Santo, nós amamos a Deus através do Espírito Santo. E São Tomás fala aqui no penúltimo parágrafo dessa meditação que, assim como o Espírito Santo, terceira da pessoa da Trindade, é proveniente do Pai e do Filho, então esse amor que Deus nos dá através do Espírito Santo é dado também pela pessoa do Pai e do Filho. E também o Espírito Santo infunde em nós o amor, tanto a Ele como o Pai e o Filho. Então amamos a Trindade através do Espírito Santo. E o último parágrafo ele diz: o nome próprio do Espírito Santo é dom. Entende-se por dom aquele que se dá para não ser devolvido. É você dar um presente sem a outra pessoa merecer e não querer nada em troca. Quer dizer, o que não se dá com ideia de retribuição. Daqui brota a ideia de doação gratuita, cuja razão de ser é o amor. A meditação de São Tomás para a segunda-feira da oitava de Pentecostes, o título é Como nos move o Espírito Santo para Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo nos move através da sua atração amorosa, que nos faz amigos de Deus. Porque através de nosso Senhor Jesus Cristo também nós somos descendência de Abraão. E Abraão foi chamado amigo de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 15, versículo 15, diz o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas vos chamei amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Então nós somos amigos de Cristo, amigos de Deus, e por essa amizade repleta de amor nos move o Espírito Santo. E é isso que São Tomás vem falar nessa meditação. Coisa muito própria da amizade é, sem dúvida, conversar com o amigo. Não, está em constante oração, contemplação, conversando com Deus. Agora bem, a conversação do homem com Deus tem lugar por meio da contemplação. Como dizia o apóstolo, nossa conversação está nos céus. Filipenses 3:20. É também próprio da amizade sentir-se feliz na presença do amigo. Então, todos aqueles que amam a Deus e têm amizade com Ele se sentem felizes. Está na presença do Santíssimo Sacramento, está em oração, estudando a Bíblia, estudando o Catecismo, aprendendo sobre Deus. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então, quem é que não se sente feliz com a presença do amigo? Então, é também próprio da amizade sentir-se feliz na presença do amigo. Alegrar-se de seus ditos e feitos. Da Bíblia, Antigo Testamento, da vida dos santos, em que há a manifestação divina, através de milagres, maravilhas e vida de santidade, são os feitos de Deus. Encontrar nele o consolo em todas as aflições. Por isso, nas tristezas, buscamos principalmente o consolo dos amigos. O Espírito Santo é esse amigo consolador. Então é esta a exortação da meditação de São Tomás para a segunda-feira, como nos move o Espírito Santo para Deus, é através da amizade, né? Então, essa amizade amorosa que temos com o nosso Criador, com seu Filho unigênito e com esse dom maravilhoso que nos santifica, que é o Espírito Santo. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as meditações de São Tomás relacionadas à festa de Pentecostes. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Forte abraço e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.